Meu amigo, olha aí, a popularidade do Lula tá virando pó, de fato, conforme eu falei em outros vídeos aqui do canal, analisando outras pesquisas recentes a respeito da popularidade, da aprovação do Lula. Datafolha, Paraná Pesquisas, IPEC, todos os institutos mostrando, como era de se esperar, que a aprovação do Lula desabou completamente nas últimas semanas, nos últimos meses. Temos agora a pesquisa CNT-MDA que mostra que o Lula despencou na sua popularidade. Mais uma pesquisa trazendo esses números, com 44% das pessoas avaliando o governo Lula como ruim ou péssimo e a desaprovação dele superando tranquilamente os 50%. O principal fator disso, sem sombra de dúvidas, é o fator econômico. Olha aí, 69% reconhecem a alta de preços, não sei aonde que os outros 31% estão morando, não é no Brasil, sem sombra de dúvidas, e 41% colocam diretamente a culpa no Lula por esse fator, né? Vamos conversar sobre isso, analisar os detalhes dessa pesquisa CNDT para ver uma estimativa para o futuro próximo do governo Lula. Será que ele vai conseguir se manter? Será que uma pesquisa como essas aqui não vai cair como uma bomba na reforma ministerial que o Lula já começou? Vamos conversar sobre tudo isso, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, essa pesquisa que foi divulgada hoje, dia 25, terça-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, e só reforça o que foi apresentado em outros levantamentos recentes que eu apresentei aqui no canal, inclusive, né? É interessante ver aqui a variação, né, da opinião de maneira geral dos governos, né, que tem desde a época do Bolsonaro até a época aqui do Lula, e olha como a desaprovação dele cresceu essa linha vermelha aqui, né, de uma forma expressiva. Mas não é esse gráfico o principal que eu quero ver, não. Vamos olhar uns gráficos mais bem detalhados, começando aqui pela opinião a respeito do ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, que não é suficiente. É esse dado aqui, que a gente vai entender por quê, ele não é suficiente para demonstrar aprovação ou desaprovação, mas é uma métrica ainda aceitável. E olha só, de acordo com essa pesquisa CNDT, apenas 9% dos entrevistados consideram o governo Lula ótimo. Não é nem a base mais forte, aquele núcleo mais forte do governo Lula, que dá aí 25, 30% da população brasileira que baixa a cabeça para qualquer coisa que o Lula fizer ou falar. Não chega nem nisso. É claro que você tem aí mais ou menos 20% dos entrevistados considerando o governo Lula bom. Isso dá 28,7%. É essa turma aqui que geralmente baixa a cabeça para o governo Lula, aceita e está sempre uma maravilha, melhor presidente da história, etc, né? A informação do regular é bastante dúbia, não dá para saber muito bem o que isso significa, exceto que todo mundo que opina isso pode oscilar entre Lula e Bolsonaro ou qualquer outro candidato da direita, porque é basicamente o pessoal que enxerga que não mudou nada de um governo para o outro. Então, tanto faz como tanto fez. Mas olha só, a opinião entre ruim e péssimo está em 44%, sendo que péssimo está em 32%. Isso aqui é uma opinião irreversível. Quem acha isso aqui do governo Lula não vai mudar de opinião. A opinião ruim pode virar um regular em algum momento, talvez, mas hoje o cenário é esse: 44% dos entrevistados consideram o governo Lula, o atual governo, um desastre completo, enquanto que apenas 28%, quase 29%, acreditam que o governo Lula está no caminho certo. A discrepância é muito grande nesse sentido, mas conforme eu falei, não dá para tirar uma noção de... Uma noção até dá, né? Mas ter certeza a respeito de aprovação e desaprovação, não. Nesse gráfico aqui, sim, a coisa é mais interessante, né? E você pode ver que o índice de aprovação do governo Lula é de 40%, maior do que esse índice de ótimo ou bom, que é de 28%. Grande parte do pessoal que considera regular o atual governo aprova o governo Lula, né? Então, esse gráfico aqui
de aprova versus desaprova é muito mais interessante nesse sentido. Até porque ele nos mostra que a desaprovação do Lula está numa casa inacreditável de 55%, com basicamente 15 pontos percentuais a mais do que o índice de aprovação do governo. Isso aqui, na prática, inviabiliza uma campanha eleitoral. O Lula chega no segundo turno, isso aqui 40%, o cara chega no segundo turno tranquilamente contra quaisquer candidatos. Agora, no segundo turno, com esse índice de reprovação do governo, é muito difícil o cara se eleger. Tem que fazer muita manobra para conseguir chegar nesse patamar. E olha só, meu amigo, cadê o Lula do passado? Cadê o Lula que se elegia com 20% de vantagem de votos no segundo turno? Esse cara não existe mais. Aquele Lula que terminava o mandato com recorde de popularidade acabou, meu amigo. Isso é passado e não volta mais. O Lula não reverte esse cenário. Pode até dar uma equilibrada se os preços caírem muito das coisas de forma geral, se ele fizer muito projeto pé de meia, der muito Bolsa Família, pode até dar uma equilibrada, mas reverter e voltar aquele passado, não volta não, meu amigo. Aí a gente cai na repercussão, obviamente, das eleições, do cenário para eleições, alguns cenários estimulados, provocados aqui, e veja só, né, eleição no primeiro turno. O Lula terminaria aqui em primeiro lugar, né, com 30% dos votos, mas assim, praticamente empatado com o Bolsonaro. Digo primeiro turno porque tem vários outros candidatos tirando votos desses dois principais, o Ciro Gomes, Pablo Marçal e outros aqui, né? E tem um índice de indecisão alto também, né? Veja que o Tarcísio de Freitas fica em terceiro lugar nessa análise, mas o Lula continua no seu teto de 30%. Ele não consegue passar disso no primeiro turno, de acordo com essas pesquisas, né? Passa um pouquinho aqui contra o Eduardo Bolsonaro, mas nem é um grande número, um grande nome da direita. Gostaria de ver a Michelle sendo considerada nisso aqui, mas quando a gente passa pro segundo turno, a coisa fica muito mais interessante, porque nessa avaliação, nessa análise, embora haja empate técnico em tudo, se a gente considerar os dados nominais, o Lula perde do Bolsonaro no segundo turno. Olha aqui, e com uma vantagem de 2 pontos para o Bolsonaro. Mais ou menos o resultado que tivemos lá em 2022, só que invertido, obviamente, né? E a distância entre o Lula e o Tarcísio, o Lula venceria nominalmente nisso aqui, é de meio ponto percentual, perfeitamente reversível, principalmente levando-se em conta que o Tarcísio de Freitas nem é pré-candidato, nem nada do tipo, não se lançou como candidato ainda, né? O Bolsonaro ganharia com mais folga do Fernando Haddad, mas nem tanta folga assim como no passado. E o Tarcísio também ganharia do Fernando Haddad, olhando isso aqui nominalmente, né? Esses são os dados mais interessantes dessa pesquisa, porque já fazem uma antevisão de 2026, que está logo aí. Daqui a pouco começa a campanha eleitoral. E o calcanhar de Aquiles do governo Lula, sem sombra de dúvidas, é a questão do preço dos alimentos. Quase 70% dos brasileiros acreditam que o aumento de preço no Brasil está de forma acentuada, acima dos índices de inflação, né? Outros 15% mais ou menos acreditam que está subindo, mas é de forma natural, né? Só 12% acreditam que a alta de preços está abaixo do índice oficial de inflação. Então, praticamente ninguém, de forma geral, com 41% dos entrevistados colocando a culpa diretamente no Lula. Olha só, né? O governo Lula é o principal culpado. E tem alguns que acham que são questões climáticas, políticas externas, o produtor, comerciante, né? O capitalista malvadão, né? Os governos estaduais. E aí 10% acham que é a culpa de tudo, né? Eu acho que é a culpa aqui de muitos fatores, sem sombra de dúvidas, né? Mas veja que, de fato, esse é o principal ponto de queda na popularidade do Lula, o que é um problema sério para ele, porque tende a se agravar. Vamos olhar as próximas pesquisas, analisar a flutuação desses dados, porque o negócio está ficando feio para o Lula. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.